Olá pessoal, eu sou Frank Ataídes, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. E quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Só assim mais pessoas terão acesso à informação do vídeo, tá? Eu vou falar hoje um pouquinho sobre a importância de Karl Marx, né, e Friedrich Engels para a conquista de direitos sociais, tá? É, Karl Marx nasceu numa época conturbada, que foi a época das revoluções, tá? Ele nasceu no meio das revoluções, assim como nasceu Adam Smith, né? No século XVIII, diante da Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Gloriosa, na Revolução Industrial, digo, né, que implementou a burguesia no poder, né? A Revolução Francesa consagrou politicamente essa burguesia no poder, né? E os Estados Unidos surgem como uma grande terra do capitalismo mundial, tá? Karl Marx nasce nesse período, né, da burguesia se consolidando no poder, né? Os Estados Unidos trabalhando para se despontar como a nação mais poderosa do planeta no século XX, né? E a Inglaterra no auge da Revolução Industrial, tá? E Karl Marx vai perceber, né, que a Revolução Francesa, baseada em liberdade, igualdade, fraternidade, ela não era justa. Fraternidade por quem? Não é? Não existia. Né? Liberdade de quem? De quem tinha dinheiro para ter liberdade. Tá? A única liberdade civil que a Revolução Francesa garantiu foi a abolição da servidão. E igualdade. Igualdade como? Se as pessoas não tinham nada para partirem para uma luta igual. Tá? Então, a liberdade civil e a liberdade política, né? Embora, entre aspas, a liberdade política, a gente vai ver na frente, ela só se consagrou através da luta, né? Porque a liberdade civil não englobava voto, por exemplo, né? Para a classe trabalhadora. Karl Marx pensava que deveria haver a liberdade, igualdade e direitos sociais também, tá? E é através dos escritos dele que vai se consagrar os direitos sociais nas constituições democráticas dos dias de hoje, tá? Então, a Revolução Francesa, né, como eu disse, garantiu a liberdade civil e a liberdade política, mas não garantiu a liberdade social, né, o direito social, né, vai ser explorado, assim como na Revolução Industrial, né, a classe trabalhadora. Por exemplo, né, quando acontece a lei de cercanias na Inglaterra, e é expulsa a classe trabalhadora do campo, né, os trabalhadores do campo vão para as cidades e vão ser explorados, né, porque quanto mais trabalhador, quanto mais massas de trabalhadores, e aí nesse livro do Marx, o Capital, Crítica da Economia Política, né, ele vai dizer que a burguesia defendia um exército de desempregados, por quê? Para ter um salário menor, né, porque não tinha como fazer barganha diante de um mar de desempregados. Né? Quem já ouviu a frase, a porta da rua, a serventia da casa? Tá? E isso acontece nos dias de hoje com os trabalhadores de aplicativo, né? Principalmente com o aumento do desemprego, as pessoas correm para os aplicativos e o preço do trabalho do trabalhador urbanizado diminui. Né? Por quê? Porque tem excesso de trabalhadores para trabalhar e a demanda não atende. Tá? Então, na Revolução Industrial começa essa exploração, a burguesia não dá direitos sociais para a classe trabalhadora e Karl Marx vai lutar por isso, direitos sociais. Tá? Ele provando que o trabalhador é explorado e conclamando o povo a lutar por direitos. Tá? Então, um livro que eu indico consagra as revoluções, né? Até a Revolução de 1848. É esse livro do Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções. Tá? Um historiador marxista, né? E considerado um dos maiores historiadores do mundo. Né? Karl Marx vai começar essa luta por direitos sociais a partir da briga que ele compra, né?
na própria Gazeta Renana, na Prússia, né? Já no começo de sua vida, com 21, 22 anos, ele vai brigar com o parlamento alemão por causa do suposto roubo de madeiras, né, pelos pobres que catavam lenhas, gravetos nas florestas senhoriais, né, isso vai ser considerado roubo. Né, e Karl Marx vai entrar na briga, intercedendo a favor dos catadores de lenha. Vai gerar esse livro, os artigos de Marx na Gazeta Renana, Os Despossuídos. Esses artigos vão condenar Marx a uma vida de apátrida, né? Ele vai perder a cidadania prussiana e vai viver como um refugiado político quase toda a sua vida na Inglaterra. Tá? Na crítica da filosofia do direito de Hegel, Marx vai dizer que o Estado não é capaz de acabar com a desigualdade social. Está nascendo a ideia nele, né, de que o Estado burguês ele precisa ser destruído, porque não há como domar o capital, não há como domar a burguesia capitalista, não há como fazer acordo com a burguesia capitalista. E a gente percebe nos dias de hoje, depois do golpe de 2016, né, o que a burguesia fez com a classe trabalhadora. Tirou direitos trabalhistas, tirou direitos previdenciários. Por quê? Porque eles não pensam na classe trabalhadora. Tá? Então, não há acordo com os detentores de meio de produção. Marx defende a destruição do Estado capitalista e a construção do Estado baseado no comunismo. Comunismo cujo as necessidades seria os mandamentos para atendimento capitalista, para atendimento do capital. Você ganharia de acordo com suas necessidades. Tá? Vale lembrar que é através daí que na Constituição nós temos, né, as lutas de Marx, nós temos os artigos da Constituição dos direitos sociais que vão dos 6 ao 11. Tá? Manuscritos econômicos e filosóficos. Né? Marx vai estar dizendo aqui, né, de 1944, esse livro, né? Ele escreve rapidamente esse livro, né? Ele está dizendo aqui, já começa a falar da mais-valia. Da mais-valia o quê? O mais-valor, a exploração da classe trabalhadora, que ele vai comprovar mais tarde cientificamente no Capital. Né? Ele vai comprovar através da teoria marxista, né? Por A mais B, né? Inclusive, muitas vezes, ironicamente, que a classe trabalhadora é explorada. Tá? Então, com todo o escrito de Karl Marx, né, que vai, até esse momento a gente vai poder falar do Manifesto Comunista, Karl Marx está conclamando aqui a classe trabalhadora a se unir para sair da exploração que sofrem pela burguesia. Tá? A Revolução Francesa, que tinha dado direito, liberdade, igualdade e fraternidade, ela só vai começar a garantir, né, emprego, que é um direito social, né? Direitos sociais da Constituição do Brasil está lá, emprego, educação, saúde. Né? Isso tudo o liberalismo burguês não dava. Né? Então é uma luta que começa com os escritos de Karl Marx, né? Vai ser seguido pela classe trabalhadora. O punho cerrado vai levar a classe trabalhadora à conquista dos direitos. Os direitos não vêm de graça, né? Muito sangue vai ser derramado para que os direitos venham. Né? Quando Karl Marx conclama, né, através do Manifesto Comunista, a luta dos trabalhadores, porque eles não têm nada a perder, com exceção dos seus grilhões, né, ou da sua escravidão que sofrem pela exploração da burguesia, né, isso já é 1948. E, coincidentemente, ele lança esse Manifesto Comunista em fevereiro, no meio do ano explode a Revolução de 1848, que faz tremer toda a Europa, porque a classe trabalhadora já havia passado, a classe trabalhadora francesa já havia se passado quase 60 anos da Revolução Francesa e eles não tinham sido agraciados por nenhum benefício
da Revolução e tinham sido usados como massa de manobra. Então eles queriam trabalho, eles queriam voto, né, porque não tinham direito a votar. E mesmo assim eles continuaram muitas décadas sem direito a voto. O voto era, o voto era um voto através de renda. Quem tinha renda votava, quem não tinha não podia votar. O voto não era democrático, né? No Brasil, isso vai perdurar até 1930, né? Quando Getúlio Vargas vai promulgar a Constituição de 1934, que garante o voto. Mesmo assim, né, a República ficou de 1889 a 1934, só votava quem tinha renda, cidadão branco, não é? Branco que tinha renda e maior de 21 anos. Mas ninguém votava. Mulher não votava, negro não votava, analfabeto não votava, né? E o analfabeto só vai ser garantido o voto dele a partir da Constituição de 1988, tá? Então, todos os direitos sociais que existem nas constituições, emprego, né, educação, saúde, né, a terra como função social, o imóvel, né, a moradia como função social, por exemplo, o imóvel abandonado, o Estatuto das Cidades no Brasil diz hoje que o imóvel abandonado há muitos anos, ele pode ser desapropriado, indenizado e se fazer uma reforma urbana, né? Só em São Paulo, por exemplo, existem 40 mil imóveis, né, abandonados e 25 mil moradores de rua. Poderia se fazer uma reforma urbana, indenizar os proprietários e colocar essas pessoas, porque a Constituição garante isso. Mas não se faz por quê? Porque a especulação imobiliária do empresariado não deixa. Assim como não se faz reforma agrária, por quê? Porque os ruralistas não deixam para eles poderem roubar aos poucos as terras, tá? Hoje a gente tem uma área do tamanho do estado do Paraná para se fazer reforma agrária, né, de terras devolutas, que são terras da União, e não se faz por quê? Porque aos poucos os grandes proprietários vão roubando essas terras e vão legalizando, né, as chamadas terras devolutas, né, legalizando de forma ilegal, né, subornando cartórios, né, com documentos falsos e se tornando proprietários dos roubos que fazem das terras públicas da União, tá? Que poderia ser destinado para a reforma agrária e a agricultura familiar poderia fornecer muito mais alimentação para nós da classe trabalhadora a um preço muito mais barato, já que a agricultura familiar é responsável por 75% de toda a alimentação que chega à nossa mesa, né? Então, com a reforma agrária, os produtos seriam muito mais baratos e com muito menos agrotóxicos que já tem hoje. A agricultura familiar é a produção agrícola que menos agrotóxico possui e pretende chegar até 2030 fornecendo alimento para a mesa do trabalhador sem nenhum agrotóxico, tá? Então, para finalizar, né, os direitos sociais que nós temos hoje partiram dos escritos econômicos e filosóficos de Karl Marx, né? Karl Marx, que transforma o socialismo de utópico, né, para científico, né, transforma a luta pelos direitos em uma luta materialista histórica. Ele vai buscar, através dos escritos dele, né, de forma prática, através da praxis, né, e a classe trabalhadora, com toda a farta documentação dele e depois compartilhada por marxistas e comunistas do mundo todo, vão lutar pelos direitos trabalhistas, né, direito à educação, direito à saúde e outros direitos hoje que nós possuímos. Então, tudo parte do comunista. Eu costumo dizer para as pessoas que criticam o comunista que você, quando conhece comunismo, você é comunista e nem sabia, né? Por quê? Porque você defende todos os direitos que temos hoje sociais, que foram conquistados através de lutas dos comunistas e dos anarquistas, né? E a luta dos comunistas vem dos escritos econômicos e filosóficos de Karl Marx. Ok? Essa é a minha participação. Até a próxima.